Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 8 horas 31 minutos, nosso horário de sempre, quartou. E eu começo esse jornal, é claro, agradecendo a sua presença. Te convido para iniciar esse dia olhando para tudo que vai ser assunto hoje. Vem comigo para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 3 de abril. Abro para você o nosso cardápio de notícias. Terremoto mais forte dos últimos 25 anos atinge Taiwan. Até o momento, 9 pessoas morreram e centenas estão feridas. Julgamento que pode cassar mandato de Sérgio Moro deve ser retomado nesta quarta-feira. No Conselho de Segurança da ONU, Rússia acusa Israel de atiçar um conflito regional com ataques na Síria. E ainda, Joe Biden e Xi Jinping conversam pela primeira vez desde novembro em meio a clima de tensões, é claro. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. O julgamento de 2 ações que pedem a cassação do mandato de Sérgio Moro será retomado hoje. Os 2 processos apontam abuso de poder econômico, uso de Caixa 2 e utilização indevida dos meios de comunicação durante a pré-campanha eleitoral de 2022. Vamos ver. O desembargador José Rodrigo Sade será o primeiro a votar na retomada do julgamento que pode cassar o mandato de Sérgio Moro. Depois, ainda precisam votar Cláudia Cristina Cristófani, Júlio Jacob Júnior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Dens e Sigurd Roberto Benguigstone. Caso o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná condene o senador, ele pode recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Em dezembro do ano passado, a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná emitiu um parecer favorável à cassação do senador. A defesa de Moro nega as alegações, argumentando que não houve gastos excessivos em sua campanha e sustenta que as despesas feitas entre novembro de 2021 e o início de junho de 2022 não deveriam ser consideradas, pois no período o pré-candidato tinha objetivos políticos diferentes. Bom, o número de benefícios pagos pelo INSS cresceu 3 vezes mais que a quantidade dos contribuintes nos últimos 10 anos. Da população economicamente ativa de 129 milhões de pessoas, mais de 70 milhões não contribuíram para a Previdência no período. Quem traz mais detalhes para a gente sobre esse levantamento é a nossa repórter Maria Clara Leite. O estudo sobre as contas da Previdência Social mostra que o envelhecimento da população brasileira está desequilibrando o sistema, já que as contribuições dos trabalhadores não conseguem acompanhar a velocidade muito mais rápida do pagamento de benefícios. O levantamento analisou as contribuições e pagamentos de aposentadorias e auxílios entre os anos de 2012 e 2022, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Considerando quem fez pelo menos uma contribuição anual, o número de contribuintes subiu em média 0,7% ao ano, enquanto os pagamentos de benefícios aumentaram 2,2% ao ano. Isso acontece porque a população idosa com 60 anos ou mais cresce 4% ao ano. E a população apta a trabalhar com idades entre 16 e 59 anos cresce menos de 1% no mesmo período. Mas o estudo ainda aponta como justificativa da baixa contribuição na década analisada o fraco desempenho da economia brasileira e a baixa evolução do mercado de trabalho. A escolaridade também está relacionada ao resultado, já que apenas 13% dos trabalhadores sem instrução ou pouco estudo contribuem para a Previdência, enquanto entre os que possuem ensino superior, 72% colaboram. Para diminuir essa diferença entre as contribuições e os pagamentos feitos pelo INSS, especialistas alertam para a necessidade da criação de políticas voltadas para a redução da informalidade e aumento da participação da população no mercado de trabalho, especialmente as mulheres. Muito obrigada, essa é a nossa repórter Maria Clara Leite trazendo para a gente essas informações. Olha só, as inscrições para o concurso do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, começam hoje, quarta-feira. Estão sendo ofertadas 60 vagas de nível superior, com remuneração que varia entre R$ 8 e R$ 13 mil.
As inscrições podem ser feitas a partir das 10 horas da manhã, pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, o SEBRASP. Do total de vagas de nível superior, 40 são para o cargo de técnico do judiciário e 20 para analista judiciário, em várias áreas. E os salários variam de R$ 8.500 a R$ 13.900. Para participar, é necessário pagar uma taxa de inscrição até o dia 22 de maio, no valor de R$ 76,00 para o cargo de técnico judiciário e R$ 126,00 para analista judiciário. Candidatos que são doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CAD Único podem solicitar a isenção da taxa. As provas serão aplicadas em Brasília e os resultados serão divulgados no dia 24 de julho. Uma frente fria atingiu Salvador, a capital baiana, provocando muita chuva. O temporal deixou mais de 40 cidades em situação de emergência. Em 6 horas, choveu mais de 100 milímetros e 2.000 pessoas estão desalojadas. As fortes chuvas que caíram na capital baiana surpreenderam até mesmo a Defesa Civil de Salvador, que registrou um volume de 107 milímetros no intervalo de 2 a 3 horas, cerca de 1/3 do que é esperado para todo o mês. Em 6 horas, alguns bairros acumularam mais de 100 milímetros de chuva. A média histórica para todo o mês de abril é de quase 285 milímetros. Ruas ficaram alagadas e a água invadiu as casas. 2.000 pessoas estão desalojadas. 46 cidades decretaram situação de emergência e ainda há riscos de alagamentos e deslizamentos de terra. De acordo com a Defesa Civil de Salvador, as chuvas foram provocadas por causa da formação de um complexo convectivo de mesoescala na atmosfera, que começaram na região do Recôncavo. O sistema pode durar várias horas e são caracterizados por temporais, trovoadas, rajadas de vento e até granizo. Para esta quarta-feira, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia. Seguimos ao vivo, 8 horas 38 minutos, e agora a gente vai falar de saúde, porque o mês de março bateu recorde com mais mortes por dengue desde o ano 2000. Entre o dia 1º de março e o dia 1º de abril foram registradas 665 mortes por complicações da doença, atingindo aí uma média de 20 óbitos por dia. Em contrapartida, de acordo com o próprio Ministério da Saúde, o pior já passou para 8 unidades da federação, onde os casos de dengue registram queda. Então, para a gente saber aí em que momento da luta contra a dengue estamos, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para conversar sobre o assunto, sobre a dengue, recebo a infectologista do Hospital do Servidor Público Estadual, doutora Andréa Almeida. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia a todos. Espero estar ajudando aí com alguma dúvida ou orientação. Bom dia, doutora. Agradecemos demais a sua disponibilidade. Vamos lá. Primeiro, vamos olhar para esse recorde do mês de março que foi divulgado. Ao que se deve esse registro? Mudanças climáticas, circulação de mais sorotipos da doença, falta de políticas de prevenção? Eu acho que a soma de todos esses fatores que você falou culminaram com um grande número de pessoas susceptíveis. E, então, devo essa explosão que foi muito precoce. Nós realmente vemos já dengue no momento mais em março, abril, maio. E esse ano nós tivemos um aumento de casos mais em janeiro, fevereiro, de forma importante. Então, a curva foi puxada para o começo do ano. E isso por causa do calor, umidade importante e grande número de vírus circulando e pessoas susceptíveis. Então, isso é um prato cheio para o aparecimento de uma epidemia. Tivemos uma antecipação. Por outro lado, doutora, estados como Acre, Amazonas, Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Piauí e Roraima
já apontam uma certa diminuição nos casos. Rio de Janeiro, inclusive, na sexta-feira, chegou a decretar o fim da epidemia pela dengue. O que nos leva a crer que o pior já passou, a gente pode dizer assim, ou ainda é cedo para cantar a vitória? Em qual momento que estamos na luta contra a dengue? Então, as pessoas precisam entender que a dengue ocorre o ano inteiro. Todo ano a gente pode ter dengue. Então, as medidas preventivas de usar repelente, atenção com os locais de proliferação de mosquito, não é uma luta só do governo, mas é uma luta de toda a população para que não tenhamos criadouros para esses mosquitos. Então, a dengue, primeiro, o ano todo ocorre, só que em determinados momentos nós temos um aumento muito importante da população do mosquito e um grande número de pessoas susceptíveis e vírus circulando. Aí tudo acontece. Aí vem a epidemia. Então, quando você consegue atuar numa dessas astas, diminuindo a proliferação, ou muita ficou doente, tanto em imagens susceptíveis, ou quando as alterações climáticas começam a esfriar, aí a epidemia tende a diminuir e aí a gente só vai ter aqueles casos que a gente tem todo dia espalhado pelo nosso país. Quer dizer, nós pagamos o preço de estarmos abaixo da linha do Equador, onde que temos uma condição climática favorável para a ocorrência da dengue. Essa redução não significa que a gente deva baixar a guarda. Agora, doutora, com relação ao combate à dengue, a gente tem a vacinação como alternativa, ainda que para um público muito específico. Mas há cidades onde o estoque da vacina está perto do fim, em outras, o imunizante pode vencer por conta da baixa procura. Por isso, o Ministério da Saúde anunciou aí que as doses estão sendo remanejadas. Inclusive, São Paulo começa a vacinação amanhã. Eu gostaria, então, que a senhora falasse para a gente sobre a importância da vacinação no combate, das pessoas que podem e devem fazer o uso dessa arma. Doutora, a senhora me escuta? Acho que a gente teve um probleminha com a conexão. A gente conversou agora com a infectologista do Hospital do Servidor Público Estadual, doutora Andréa Almeida, que ia explicar para a gente sobre a importância da vacinação, de quem pode e deve fazer uso dessa arma no combate à dengue. A gente vai rapidamente para o intervalo e na volta você confere. Rússia acusa Israel de atiçar um conflito regional com ataques na Síria. E ainda, terremoto mais forte dos últimos 25 anos atinge Taiwan. Até o momento, pessoas morreram e centenas estão feridas. A gente volta já já com um balanço dessa triste notícia. Não perca. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E agora a gente volta a falar sobre a dengue, porque a gente retomou o contato com a infectologista, a doutora Andréa Almeida. Doutora, seja muito bem-vinda novamente aqui no nosso espaço. Então, eu completando a pergunta anterior, o combate ao mosquito é importante com relação a outras doenças transmitidas pelo mesmo mosquito. Doutora, a febre amarela, a zika e a chikungunya. Sobre a importância Agora, da sobre vacinação. a vacina. A vacina, então, gente, quando você tem uma vacina disponível e ela é eficaz e ela protege você contra o adoecimento de uma doença tão grave quanto a dengue, é importante as pessoas comparecerem aos postos de saúde e tomar a vacina. É uma vacina segura, produzida por um laboratório japonês de confiança internacional. Agora, a população de 10 a 14 anos normalmente precisa que o pai e a mãe levem ao posto. Então, a estratégia do governo de São Paulo é procurar e vacinar nas escolas, evitando assim que os pais tenham que se locomover aos postos de saúde. Vamos ver se assim a gente aumenta a cobertura
que está em torno de 50% apenas em todo o Brasil nessa população. O objetivo aqui é a gente incentivar as pessoas para que elas façam uso dessa arma. Exatamente. E vacina é a melhor prevenção para todas as doenças transmissíveis. Muito obrigada, viu, doutora, pela sua participação aqui com a gente. Conversamos com a infectologista do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, doutora Andréa Almeida. Muito obrigada pelas suas explicações e esclarecimentos. Bom dia, obrigada. Vamos até mais. Contra a dengue. Juntos contra a dengue. E olha só, durante a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Rússia acusou Israel de atiçar o conflito no Oriente Médio, inclusive fez críticas pelo ataque inaceitável ao consulado do Irã na Síria, no qual morreram pelo menos 13 pessoas. O representante russo ainda criticou o inaceitável ataque israelense ao consulado do Irã na Síria, na véspera, no qual pelo menos 13 pessoas morreram. Senhora Presidente, a Federação Russa condena veementemente as incursões em curso no território soberano da Síria como uma violação flagrante da soberania e integridade territorial desse país. Para nós, essas ações agressivas por parte de Israel são projetadas para alimentar ainda mais o conflito. São absolutamente inaceitáveis e têm de acabar. O embaixador da Argélia na ONU concordou. Está claro que a natureza deste ato perigoso é arrastar toda a região para o conflito. Refletindo uma crença na impunidade da potência ocupante israelense, que se considera acima do direito internacional. A maioria dos membros do Conselho condenou o ataque ao consulado iraniano em Damasco, sublinhando a inviolabilidade das instalações diplomáticas, mas sem mencionar Israel. O ataque atribuído a Israel teve como alvo o prédio adjacente à embaixada iraniana no final da tarde de segunda-feira e matou pelo menos 13 pessoas, incluindo 7 militares iranianos. O ataque sem precedentes aumentou ainda mais as tensões no Oriente Médio e em meio à guerra em Gaza. E agora falando sobre a guerra na Ucrânia, em uma reunião com chefes militares, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, relatou avanços de 400 quilômetros quadrados sobre o território ucraniano. Nesse mesmo encontro, o titular da pasta comunicou mudanças na liderança da Marinha. Em uma reunião com chefes militares, o titular da pasta citou as regiões ucranianas de Luhansk, Kherson, Donetsk e Zaporizhia, que o Kremlin alega ter anexado, apesar de controlar as zonas apenas de maneira parcial. Shoigu afirmou que as tropas continuam empurrando as unidades ucranianas para o oeste. Nos últimos meses, o exército russo reivindicou a conquista de várias localidades, em particular de Avdiivka, cidade que as forças ucranianas conseguiram assegurar durante anos. Os soldados russos não fizeram um avanço significativo, pois ainda há grandes faixas de território congelado, mas aproveitaram o fato de o exército de Kiev enfrentar dificuldades devido à escassez de munições, assim como no recrutamento e para obter ajuda das potências ocidentais. Na mesma reunião, o ministro da Defesa anunciou mudanças na liderança da Marinha, com um novo comandante-em-chefe e um novo comandante para a frota do Mar Negro. Kiev afirma ter destruído 1/3 dos navios russos no Mar Negro desde que Moscou lançou sua ofensiva há mais de 2 anos, um grande constrangimento e revés para os militares de Moscou. As mudanças são o maior abalo na cúpula militar russa desde a demissão de Sergei Surovikin, chefe-geral das Forças Aéreas e Espaciais da Rússia, no ano passado. A mortalidade neonatal está em forte aumento em Gaza, onde os bebês nascem com baixo peso. O alerta, gente, foi feito pela Organização Mundial da Saúde com base em depoimentos de médicos do território palestino controlado pelo Hamas. Vários médicos, particularmente nas maternidades, relatam um aumento acentuado no número de crianças que nascem com pouco peso e que simplesmente não sobrevivem ao período neonatal porque nasceram muito pequenas. No entanto, a OMS não consegue produzir estatísticas precisas devido à devastação no território palestino, após 6 meses de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas. Sobre o hospital Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza, e que esteve sob intensa operação do exército israelense desde meados de março, a porta-voz disse que sua recente destruição significava arrancar o coração do sistema de saúde. Níveis terríveis de violência continuam a ocorrer em Gaza, e vimos que o hospital Al-Shifa está agora em ruínas.
O diretor nos disse que o Hospital Al-Shifa não existe mais. Não pode mais funcionar de forma alguma como um hospital. It's no longer able to function in any shape or form. Ao lançar sua operação no Al-Shifa, Israel alegou que o centro médico era esconderijo para combatentes de alto escalão do Hamas. E olha só, um terremoto foi detectado na manhã desta quarta-feira perto de Taiwan. O tremor de magnitude superior a 7 graus já é considerado o mais forte no país em 25 anos. Um alerta de tsunami chegou a ser emitido para o Japão e também para as Filipinas. Até agora, 9 pessoas morreram e mais de 800 ficaram feridas. O tremor causou danos em vários prédios e alertas de tsunami emitidos na costa leste da Ásia foram suspensos algumas horas depois. As autoridades taiwanesas afirmaram que o terremoto e os tremores secundários foram os mais intensos na ilha em 25 anos. Também alertaram que outros sismos podem acontecer nos próximos dias. As mortes confirmadas até o momento e a maioria dos feridos foram registradas no condado de Hualien, o ponto mais próximo ao epicentro do terremoto. 2 prédios desabaram na cidade da costa leste de Taiwan, segundo os bombeiros, que temem que haja moradores sob os escombros. Um armazém também desabou em New Taipei City, ao norte, mas a prefeitura anunciou que 50 pessoas foram resgatadas com vida do local. O Centro Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto atingiu 7,4 graus de magnitude e aconteceu pouco antes das 8 da manhã no horário local. Já a Agência Meteorológica de Taiwan calculou um fenômeno de 7,2 graus, enquanto a Agência Meteorológica do Japão anunciou 7,5. O epicentro foi localizado 18 quilômetros ao sul de Hualien, com uma profundidade de quase 35 quilômetros. Em setembro de 1999, um terremoto de 7,6 graus de magnitude matou quase 2.400 pessoas em Taiwan, no desastre natural com o maior número de vítimas da história do território. A presidente Tsai Ing-wen determinou a coordenação entre as agências locais e centrais. Também anunciou o apoio do Exército aos trabalhos de resgate e ajuda. As normas rigorosas de construção e a conscientização sobre este tipo de desastre parecem ter evitado uma catástrofe ainda maior em Taiwan, afetada frequentemente por terremotos, devido à sua localização entre 2 placas tectônicas. E olha só, vamos pegar carona com a tecnologia para conferir como está a situação nessas regiões aí atingidas pelo terremoto. Vamos para o Japão. As imagens são da costa de Okinawa, na cidade de Nara. Como podemos ver, as coisas aparentam estar normais. A gente reforça aqui que Okinawa é uma ilha ao sudoeste do Japão e ao nordeste de Taiwan. Ou seja, o alerta de tsunami foi acionado exatamente para essa região que vive aí nessas próximas horas de tensão, sem saber o que pode acontecer no próximo instante. Nara, que é a capital de Okinawa, fica mais ao sul da ilha e tem ligação direta no mar, que está no fundo da imagem que a gente acompanha agora. A previsão aponta ondas de mais de 3 metros de altura chegando aí nas próximas horas nas praias dessa ilha. Por lá agora são quase 8 horas da noite. A gente tem aí 11 horinhas de diferença com relação aqui ao nosso Brasil. Mais informações sobre os impactos do terremoto e as notícias do Brasil e do mundo, você acompanha, claro, ao longo da nossa programação. 10 horas, Juliana Dariva chega para te manter informado e eu retorno à 1 da tarde com o balanço das notícias da manhã dessa quarta-feira. Até lá.